Bem, irmãos, agora estamos no momento de reflexão do nosso culto. Eu tinha preparado uma palavra para essa noite, mas o Senhor Jesus tocou no meu coração uma outra passagem e eu vou compartilhar com os irmãos outro texto. Um texto também que meditamos nessa semana, um texto que nós vemos o Senhor Jesus nos dando instruções necessárias para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Então, vamos abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 23. À medida que os irmãos forem achando, eu peço, por favor, que fiquem de pé, para que nós venhamos acompanhar a leitura. Obrigado. Mateus, capítulo 6, de 19 a 23. Assim diz a palavra do nosso Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Senhor, fala conosco nessa noite, mais uma vez, nesse dia no qual nós separamos para te adorar, bendizer o teu santo nome. Ó Deus, fala conosco, Pai. Coloca diante de nós a tua vontade, para que nós venhamos a praticá-la, para que nós venhamos a entendê-la. Ó Deus, para que em tudo que viemos a fazer, nós tenhamos um coração gratos por tudo que tu já fez por nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos por esse momento. Nos usa, ó Pai. Faça-nos instrumentos nesse momento de propagação do teu Evangelho, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, vamos sentar. Sem a direção do Espírito Santo para qualquer coisa nas nossas vidas, eu acredito que nós não estaremos aqui. Eu tenho certeza que as nossas vidas estariam errantes, fazendo coisas que o nosso coração pecaminoso iria nos instruir a fazer. E quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor Jesus, nós vemos que nós não queremos mais fazer aquilo que o nosso coração delibera, mas nós queremos fazer a vontade do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Talvez o irmão pense assim: aquele que nos assiste, que está ao alcance da nossa voz, mas se eu seguir o Espírito, se eu seguir a Jesus, e tudo isso que você está falando é verdade, se o Espírito Santo verdadeiramente vai me conduzir a fazer coisas maravilhosas, eu vou deixar de fazer aquilo que eu tanto gosto, as coisas que eu faço com os meus amigos, aquilo que rotineiramente eu tenho prazer, que me alivia nos momentos de tristeza, que eu consigo afogar as minhas mágoas, esquecer que o Flamengo perdeu, né? E a gente pode responder da seguinte forma: não há nada mais maravilhoso
do que uma vida diretamente inclinada a fazer a vontade do Senhor Jesus. Porque aquilo que o irmão pode imaginar que ele vai perder, isso não se compara àquilo que o irmão tem para ganhar, que é a presença do Espírito Santo. E este é o ponto inicial da nossa vida com Cristo Jesus. Pela manhã, o reverendo Carlos Souza, ele gosta de ser chamado de Carlos Souza, irmãos, vamos gravar assim, tá bom? A gente estava chamando ele de Carlos Roberto, né? O reverendo Carlos Souza esteve com a gente e ele disse da conversão de Paulo. E olha como Paulo agia no meio dos cristãos, quando ele era conhecido como Saulo. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele era um cara que atormentou muitos cristãos. De repente, ele tem um encontro com o Senhor Jesus e as escamas dos seus olhos caem. E ele consegue entender a magnitude desse momento em sua vida e quão grande trevas ele vivia, pois ele era inclinado a fazer o mal. Ele não consentia em fazer o bem, ele achava que aquilo que ele fazia era a melhor coisa que ele podia experimentar nessa vida, neste mundo, até que ele teve a escama dos seus olhos retirada. Penso, irmãos, também que nós não perdemos tempo no domingo cultuando a um Deus maravilhoso. Isto é gratidão. Isto que fazemos é obediência. Mas a nossa vida é regida pela ganância. Infelizmente, a criança, para ela parar de chorar, ela precisa, enquanto ela não consegue aquilo que ela tanto deseja, ela não para de chorar. E os pais, o que eles fazem? Nós fazemos, né? O pai vai lá e entrega aquilo que a criança estava pedindo e ela para o choro. Nós vivemos uma vida de recompensa. Nós queremos sempre ganhar alguma coisa, ganhar a recompensa. A mudança da guinada da palavra, né, também me fez pensar hoje na hora do almoço. Né, a gente se deparou com uma cena bem difícil, né, onde uma mãe levou a criança estava puxando a mãe, uma criança de 1 ano e meio, puxando a mãe para ir para o playground, levando a mãe para o playground. Aí quando a mãe se deparou que ela tinha que almoçar, que ela precisava primeiro se alimentar para depois ir para o playground, aí a mãe puxou essa criança e foi para a mesa. A criança batia na cara da mãe, batia e gritava, se jogava para trás. E aquilo ficou na minha cabeça. Sabe o que aconteceu? Enquanto ela não levou a criança de volta para o playground, soltou ela lá, a criança não parou. E ela voltou a brincar. E ela conseguiu o que ela tanto queria. Irmãos, então a gente vê que a gente precisa desde cedo falar do amor de Jesus para as nossas crianças. O pecado, elas são pecadoras, o pecado já está nas suas atitudes. E isso é apenas um exemplo. Então nós vemos na palavra do Senhor Jesus que o servo do Senhor, que procura fazer somente a sua vontade, ele não perde tempo nesse mundo. Na verdade, ele está ganhando algo maravilhoso. Está glorificando o nome do Senhor. Aquele que deu primeiramente a ele a vida, não é verdade? Aquele que em todos os momentos nos acode, nos sustenta. Ou os irmãos acham que tudo que nós temos foi porque foi mérito nosso? Nós precisamos ter uma vida de gratidão ao Senhor. Nós precisamos deixar de lado a nossa vontade, que é humana, aquilo que nós achamos que é mérito nosso, não tem nada disso. Talvez o nosso amigo Lucas aqui, né, que é um dos mais novos nesse momento, esteja num momento de
direcionamento, pedindo direcionamento ao Senhor para a profissão, para aquilo que ele vai ser, né, para sua carreira profissional. O que eu posso falar para o irmão nesse momento é: coloque seu caminho diante do Senhor, peça para que Ele te ajude. Não tente fazer nada por conta própria. Peça em todos os momentos que Ele venha te direcionar, que Ele venha te mostrar o caminho. Parece não, mas tem pouco tempo que eu saí da idade do Lucas e agora, né, estou aqui. Não, a Maricela está rindo, olha só. E tanta coisa aconteceu em nossas vidas e nós não conseguimos mensurar como foi que isso aconteceu. Mas desde cedo eu tive um discipulador. Hoje ele é pastor lá em Brasília. Lembrei dele hoje, olhei por ele hoje. O Edilson, né, na época de adolescência, na União Presbiteriana de Adolescência, a gente trabalhou junto. Ele era presbítero lá em Betânia. Ele era o secretário presbiterial da adolescência. E nós fomos discipulados por ele. E ele falava para nós sobre a nossa ansiedade de vida, sobre a ansiedade que o adolescente, o jovem tem de conquistar as coisas. E ele sempre falava: olha, a prioridade é o Senhor Jesus. Trabalhe na igreja, faça as coisas para o Senhor, não deixe para depois o que você pode fazer para o Senhor hoje. Essa era muito engraçada, ele falando. Sempre direcionando os jovens a estar fazendo hoje aquilo que estava determinado para fazer na igreja do Senhor Jesus. E hoje eu entendo que é maravilhoso estar na presença do Senhor. Nós não perdemos tempo de modo algum. O presbítero Rubem está aqui para não deixar a gente mentir. Já puxou minha orelha várias vezes quando era criança. Né? E hoje nós somos, né, companheiros aqui da lida missionária da igreja. E nós olhamos uma vida de submissão ao Senhor. E nós vemos que vale a pena. Não vale a pena, Sr. Rubem? Graças a Deus por isso. Isso é para demonstrar apenas, irmãos, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, que o povo do Senhor é um povo contente, é um povo alegre. O seu regozijo não está naquilo que ele pode obter, mas sim naquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o texto de Mateus, já no final, né, terminando ali o capítulo 6, e nos deparamos com esses 4 versos que nós vamos destilar nessa noite, nós vamos saborear, nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele nos exorta a fim de que nós cresçamos em unidade, cresçamos como igreja, para fazer a sua vontade sem reclamar, sem ter métodos de recompensa. Nada disso importa para nós, porque se o irmão entende aquilo que nós vivíamos, como Saulo entendeu depois que ele foi colocado nos caminhos do Senhor Jesus, nós também hoje, depois que fomos retirados do império, do lamaçal do pecado, nós entendemos que nós já ganhamos o suficiente para o final dos nossos dias. Nós vemos então no verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Você já parou para pensar que a casa do irmão pode ter fechadura, pode ter cadeado, pode ter uma barra em volta das janelas, como aqui, né, já teve que usar, fechar as portas, pode ter segurança de câmera, né, de circuito fechado, pode ter cerca elétrica para o gato encostar ali e queimar a pata, né? Mas se o ladrão quiser entrar na casa do irmão, ele vai entrar. Ou não é isso que acontece no dia a dia? Quando as casas que são mais protegidas, as casas de pessoas ricas são invadidas, o que acontece? Por onde esse ladrão entrou? Por que o alarme não tocou? Irmãos, diante desse texto,
nós podemos imaginar que o Senhor Jesus fala conosco que os tesouros que são colocados diante de nós para a nossa administração aqui nessa terra tem um propósito. Se nós somos pobres e nós temos em nosso favor a oração para ajudar a igreja a prosseguir em missão, se nós temos os nossos braços para ajudar na igreja, para a igreja ir adiante, como nós cantamos, firme nas promessas do Senhor Jesus, assim continuamos. Se nós somos ricos e nós temos um coração que deseja ofertar para a igreja e tem esse desprendimento da forma que os irmãos estiverem, a intenção é a seguinte: que nós não temos tesouros nenhum nesse mundo. O povo de Deus, aquele que é ajuntado pelo Senhor Jesus, ele não está se preocupando com o que ele vai comer ou com o que ele vai se vestir. Ele se preocupa em não pecar, em não desagradar ao Pai. Essa deve ser a nossa meta de vida. Porque se aquilo que o irmão ajunta na sua casa, debaixo do colchão, na poupança, onde quer que seja, se o ladrão tiver que vir e pegar aquilo, ele vai pegar. Mas o seu momento com Deus, a sua adoração com o Senhor Jesus, a sua dignidade, a sua separação desse mundo para se colocar diante do Senhor como servo, para fazer apenas a vontade dele, isso ninguém pode tirar do irmão. Isso é único na vida do irmão. E só quem pode fazer isso é o irmão. Então, quando pensar em enriquecimento, quando pensar em juntar tesouros, sobre tudo que pode ser ajuntado nessa vida, juntem aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua adoração. Se preocupem em não pecar e não desagradar o Espírito do Senhor. Este é o primeiro ponto da nossa pregação. Porque assim nós vamos ser totalmente direcionados pela vontade do Pai. Nós vemos então que no verso 20 diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O irmão já imaginou quando o irmão tiver a glória? Eu estava na igreja na quinta-feira, né, e um adolescente, um jovenzinho, achou engraçado quando eu falei, né, que a gente estava lendo no culto de ação de graças da Igreja Mãe, o Salmo de número 73. Né, é um salmo que a gente comentou no domingo passado, né, Mário Sérgio? E eu usei para minha meditação semanal, muito bom. A gente ainda vai trazer esse salmo aqui numa outra oportunidade, é muito bom aquele salmo, o salmo de Asaf. E durante a pregação, isso estava gravado no YouTube, se os irmãos quiserem, tiverem oportunidade no Facebook, no YouTube, vai estar lá. Aí eu chamei o Asaf de irmão, né, o irmão Asaf. Aí o jovem achou aquilo engraçado. Mas você chamou o levita de irmão? Nós somos irmãos do Asaf, nós somos irmãos de Paulo, nós somos irmãos de Moisés. Né? Não tem uma distinção entre nós. Eles são, né, ícones para nós, aquilo que eles fizeram, né, foram homens inspirados por Deus, escreveram, estão ali na Escritura, mas eles são nossos irmãos. E talvez a gente tenha essa dificuldade de entender que nós somos também servos do Senhor iguais a eles. E a nossa missão é igual a deles. Nós não somos importantes, nós não temos méritos, mas nós precisamos fazer algo. O que é que nós precisamos fazer? O povo do Senhor, anunciar as boas novas. Se esses homens anunciaram as boas novas, nós também precisamos, iguais a eles, anunciar as boas novas de salvação. Aquilo que Jesus fez por nós precisamos falar para outras pessoas. Elas estão esperando que nós tenhamos esse contato com elas. Talvez numa conversa, num bate-papo, eles dão aquela brecha para nós falarmos do Espírito Santo do Senhor.
falar de Jesus Cristo. E ali nós estaremos falando das boas novas de salvação. Então o adolescente achou isso engraçado, né, que eu chamei ele de irmão. Mas imagina a gente chegando na glória. E a gente encontra lá o irmão Asaf, o irmão Paulo. Como é que a gente vai diante deles, diante do Senhor, né? O Senhor olha para nós e Moisés foi um líder. Mesmo sendo totalmente limitado, o Senhor Jesus falou, é você que vai. E ele foi. Ele não desobedeceu. Aqui está a história de Moisés na Bíblia. O servo Asaf, levita, consagrado da tribo de Levi, também tem aqui as suas passagens nos Salmos, também falou grandemente com aquilo que ele, com o seu dom, ele foi usado grandemente para a obra do Senhor na sua época. Paulo dispensa comentário, né? O maior missionário, assim como disse o reverendo Carlos Souza de manhã. E nós? Quando o Senhor Jesus estiver diante de nós, ele vai perguntar, e aí? E a gente lá se abraçando, falando com Paulo, com Asaf, com Moisés. Aí olha, e Pedro Lucas? E você? Né? Irmãos, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Na sua passagem aqui neste mundo, na terra, nós precisamos ter uma vida de retidão. Assim nós vamos estar juntando tesouros no céu, deixando o pecado de lado. Em nossas vidas, eu sei que isso é difícil. Eu também peco bastante. É muito difícil. Mas nós temos certeza que o Senhor Jesus está conosco. Isso faz toda a diferença. E quando nós olhamos um texto que eu já falei mais de 10 vezes aqui para os irmãos, e é um texto que quando eu me sinto desanimado, eu me sinto pressionado, eu recorro a esta passagem. Eu gostaria de recorrer mais uma vez nessa noite. É o texto de Efésios, capítulo 2. Assim nós entendemos a nossa missão, o propósito da igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar. Enquanto estivermos aqui, mas Deus me colocou em Santa Cruz, ô terra quente. Eu saio de Santa Cruz, eu fico melhor, mas eu volto para Santa Cruz, dá uma agonia, um calor, um lugar abafado. Mas aproveite, irmão, esse momento. Aproveite, não perca essa oportunidade de testemunhar do Senhor Jesus onde Ele te colocou. No momento que Ele te colocou aqui, esteja falando do Senhor Jesus. Não perca essa oportunidade. E quando nós nos deparamos com o capítulo 2, uma carta de Paulo de uma forma geral, mas no capítulo 2 vai fazer sentido a nossa caminhada, vai ser como se nós estivéssemos tomando, né, uma porção para acordarmos, uma porção revigorante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes do Senhor Jesus atuar em nossas vidas, antes do Senhor Jesus nos encontrar, assim como na vida de Paulo, nós fazíamos aquilo que o nosso coração pecaminoso queria. Nós éramos escravos do prazer, nós éramos escravos daquilo que o Senhor não gosta. Nós fazíamos tudo em desonra ao nosso Pai. E não era para ser assim, né? A nossa vida, diante da criação do Senhor, quando nós olhamos a criação, imagina assim, né? Se Deus fizesse alguma coisa que Ele precisasse consertar, né? A gente tem uma desculpa que Deus errou em algum momento, né? Por exemplo, vamos colocar, por exemplo, né? Eu dei esse exemplo uma vez, foi bem engraçado, com uns amigos. Vai ter um recall, né? O carro, quando quebra uma peça, aí você compra um carro novo,
aí ele dá um problema, aí aparece lá aquelas letras lá do chassi na televisão, recall do carro tal, aí você, é o meu carro. Aí imagina Deus fazendo o recall do oxigênio. Olha, o recall vai acontecer porque o oxigênio está acabando, que o oxigênio deu um problema, eu vou ter que restaurar, fazer de novo. Acontece isso. Tudo que criou, tudo que Ele fez é perfeito. Tudo que o Senhor Jesus, na criação também, fez com o Pai é perfeito. Assim nós vemos lá no início do Evangelho de João, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. Nós somos indesculpáveis, irmãos. A nossa rebeldia, o nosso caráter pecaminoso, nós somos indesculpáveis, pois nós temos um Deus que é soberano, um Deus que é onisciente, um Deus que a tudo nos atende de acordo com a nossa necessidade. E nós reclamamos dia após dia. E se nós que somos na igreja, agora para nós que estamos na igreja, pensamos em desrespeitar ao Senhor Jesus com o pecado, se nós agimos como éramos outrora, como os ímpios, e fazendo do pecado uma coisa rotineira em nossas vidas, como se nada mudasse, como se isso fosse uma coisa sem consciência, nós estamos como os ímpios, como aqueles que são aqui descritos no texto de Efésios 2. Mas o Senhor Jesus vem e entra em nossa história e Ele nos resgata. E diante dele agora nós somos gratos. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Isso mostra que nós não perdemos tempo na igreja, como muitos pensam. Tem jovem aí que está pensando que vai esperar chegar uma idade aí de 45 anos, 50 anos, que aí começa a aparecer uns defeitos, de corpo, aí ele vai recorrer ao Senhor Jesus. Não, eu vou ter uma vida mais santa, vou para a igreja, não, tem que recorrer ao Senhor Jesus hoje, para que o irmão viva alegremente, viva em paz, repouse na santidade do Senhor Jesus, coisa maravilhosa que nós temos ao nosso favor. Quando nós temos a oportunidade de passar por dificuldades em nossas vidas, a presença do Senhor Jesus do nosso lado faz toda a diferença. Quando nós vemos um parente nosso, uma criança debilitada, e nós temos o Senhor Jesus junto de nós, isso faz toda a diferença. Até com nós mesmos, conosco mesmo, quando nós passamos por momentos de aflições, momentos de luta, de incerteza deste mundo, nós temos o Senhor Jesus para nos consolar, para nos mostrar o caminho. Então, diante do verso 19 e do verso 20, não há desculpa para não fazer o trabalho do Senhor Jesus nessa terra, neste momento que estamos vivendo aqui. Pois o Senhor Jesus já fez algo maravilhoso. Ele nos salvou. E hoje a nossa vida tem sentido nele. Nós continuamos fazendo as coisas que nós fazemos, que nos agradam. Sim, temos coisas que fazemos. Nós não vamos na praia? Vamos. Lá nós não vemos o esplendor do oceano, do céu. Nós não temos oportunidade de nos divertir com a nossa família? Temos. Nós não temos a alegria de ver o nascimento de um neto, Senhor Jesus? Temos do mesmo jeito. O Senhor Jesus é maravilhoso, irmãos. Não há desculpa para este encontro não acontecer na sua vida. Faça esse encontro acontecer na sua vida. Você vai ver que vai fazer diferença. E a nós, Igreja do Senhor Jesus, firmes nas promessas que Ele nos colocou diante da sua palavra, nós precisamos impulsionar essas pessoas a estarem aqui conosco, a engrossar as fileiras dessa igreja. Se cada um de nós somos aqui um
conta rápida. 5, 9, 11. Se cada um de nós discipularmos 2 pessoas durante a semana, liga para aquele teu amigo que está passando por uma luta, apresenta o Senhor Jesus para ele, diga para ele que em Jesus há solução, em Jesus há cuidado, que no Senhor Jesus ele vai ter saída para se livrar do seu desespero. Pense em 2 pessoas, ore por essas pessoas. Se nós falarmos com 2 pessoas durante a semana, nós vamos estar fazendo a vontade do Pai. Nós vamos estar levando a missão da igreja adiante e assim proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esta palavra, aonde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós vemos que a nossa vida nessa terra, ela é transitória. E quando nós estivermos em glória com o Senhor Jesus, lá Ele nos espera para nos entregar o nosso galardão. Aquilo que nós fizemos aqui para honrar o seu santo nome, aquilo que nós deixamos de fazer para honrar o seu santo nome. Então nós temos a oportunidade nesta terra de colocar diante dele o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro? O texto aqui ele diz que aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele diz sobre prioridades em nossas vidas. Tem muita gente perdendo tempo, vindo na igreja e se preocupando com coisas que não são pertinentes ao Senhor Jesus. Está perdendo tempo. Ao invés de estar aqui, ouvindo da palavra de Deus, praticando, exercitando a sua fé, depositando no Senhor Jesus toda a sua vida para que Ele haja, está brincando de Criador e acha que Ele pode acrescentar um pouco mais de dias na sua vida, acha que pode afastar-se da sua família e se enveredar por caminhos estranhos, acha que coisas podem assumir o lugar do Senhor Jesus. Uma delas é o dinheiro, correr atrás do dinheiro, fazer aquilo que o dinheiro vai mandar ele fazer, se afastar primeiro de Deus, depois da sua família, depois das pessoas que ama, depois ele vai ficar sozinho, está perdendo tempo. Aonde está o nosso tesouro, irmãos? O nosso tesouro está bem aqui nessa noite. Talvez o irmão não tenha um tesouro igual a esse, assim, né? Esse aqui eu ganhei, graças a Deus, ó, muito bonito. É a Bíblia do Senhor Jesus. Talvez o seu tesouro esteja dentro do celular. Hoje isso também é possível. O nosso tesouro é aonde está a nossa cabeça, em que nós pensamos durante dia após dia que se passa. Se nós fazemos desse encontro aqui apenas um momento para agradar pai e mãe, apenas um momento para que ninguém fale mal do irmão, para que o irmão ganhe um status aonde ele esteja, ele está perdendo tempo na casa do Senhor. Porque aqui se reúnem aqueles que querem agradar ao Pai, aqueles que depositam o seu tempo, contribuem de forma alegre, espontânea, e fazem isso sem nenhum pesar. É possível que o irmão conheça alguém assim. Ore por essa pessoa, para que ele realmente tenha uma vida de retidão, uma vida que demonstre que o seu testemunho seja mais forte do que o uso de palavras. Verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. É uma figura de linguagem, irmãos, que está indicando que nós precisamos estar focados apenas em um alvo, e o nosso alvo é o Senhor Jesus. O nosso alvo é praticar a sua justiça. O nosso alvo é fugir das tentações. O verso 22 está diretamente falando isso para nós. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se preocupe naquilo que o irmão foi comissionado a fazer, em levar uma palavra de esperança a quem está sofrendo. É impossível o irmão falar que não conhece ninguém que está sofrendo nesse momento. Se o irmão parar para pensar, vai pensar logo em 5 pessoas. Ligue para essa pessoa, fale do amor de Jesus para ela, ore com ela. Assim, os nossos olhos vão estar fazendo coisas que agradam ao Senhor. Nós vamos fazer coisas pertinentes ao reino de Deus, e não coisas que vão nos afastar de Cristo e do propósito da igreja. Verso 23: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olhos, quando os olhos forem maus, é uma outra figura de linguagem que é usada quando nós nos preocupamos justamente em nos desviar do alvo, que é o Senhor Jesus. E isso vem falar conosco sobre a cobiça. O que o irmão tem mais desejo de ter? Será que é uma casa? Será que é um carro? Talvez o irmão tenha cobiçado algo. O texto do verso 23 diz que em todo momento nós precisamos estar focados em Cristo Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus achar que é bom para o irmão vai ter. Ele vai atender às suas petições. Não fique preocupado com isso. Não tire o tempo que é para o irmão usar na igreja para estar com os irmãos, para evangelizando no seu bairro, na sua rua. Não perca esses momentos para dar lugar à cobiça na sua vida, para que se tenha uma oportunidade de enriquecimento, de crescimento. Os irmãos já viram, na internet tem muito, né? E uns tempos atrás tinha até uns nomes que surgiam, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Aí na internet tem alguns exemplos claros disso. Olha, se o irmão fizer isso, o exemplo da internet, se o irmão fizer isso, se você fizer isso, você nunca mais vai precisar trabalhar. Aí o cara vem com uma Ferrari assim, né? Aí ele fecha a câmera nele. Olha, eu comecei há pouco tempo e olha quanto eu já tenho. Já viu esse tipo de anúncio? Com apenas um toque aí, eu vou te ensinar a você melhorar a sua vida. O que isso faz com os nossos olhos? Parece que os nossos olhos saltam naquilo e a gente só vê o quê? A Ferrari do cara, a gente só vê os valores que passam. Mas se aquela Ferrari for alugada, ele alugou por 1 hora, gastou o dinheiro todo do mês, alugou por 1 hora aquela Ferrari para fazer aquele anúncio. O irmão caiu numa cilada. E assim a gente via, né, em outros momentos, né, por exemplo, em 2014 teve uma que foi muito forte, onde pessoas tiraram dinheiro da poupança e investiram, né, em coisas que você via que não tinha uma explicação, né? Aí você tinha que assistir vídeos, ficava assistindo vídeos e aquilo ali ia te gerar dinheiro. Chegou o momento que a Polícia Federal pegou aquele dinheiro todo, confiscou tudo e era um efeito pirâmide, prendeu uma opção de gente. Teve gente que pegou dinheiro que era para pagar o material do filho, não pagou o material do filho, o filho ficou sem material para ir para a escola. Teve gente que tirava do sustento do mês, então não tinha dinheiro para colocar carne, não tinha dinheiro para botar leite em casa. Irmãos, isso tudo
é balela. Isso tudo é mentira que colocam diante de nós para a gente perder tempo nesse mundo. Não perca tempo. Ganhe tempo com o Senhor Jesus. Faça com que sua vida ganhe sentido dia após dia, para que os seus olhos, a lâmpada do seu corpo, ilumine o seu corpo, para que você olhe para as coisas de Deus e faça somente as coisas que o Espírito Santo mostra para você. Aplicações para a nossa vida nessa noite: não deixe de ler a palavra do Senhor Jesus. Nela vão ter todos os procedimentos que os irmãos precisam para ter uma vida santa, reta diante de Deus. Não deixe a sua Bíblia encostar em casa. Abra a sua Bíblia, medite nela. Não deixe a palavra de Deus de lado. Dê prioridade à palavra de Deus. A segunda coisa, dê prioridade à sua família. Tem gente que está esquecendo da família, está esquecendo dos sonhos em comum da família. Como que nós vamos incentivar os nossos de dentro de casa a estar conosco na igreja, se a gente não respeita nem aqueles que estão conosco? Esteja em comunhão com a sua família, gaste tempo com a sua família, para que quando o irmão estiver na igreja, o irmão esteja despreocupado, fazendo as coisas de Deus, buscando ao Senhor, meditando na palavra de Deus de uma forma mais tranquila. Que o Senhor venha acrescentar com a sua graça nos nossos corações esses versos dessa noite, uma mensagem mais contemporânea que nós procuramos fazer, mas que é necessária nos dias de hoje. É necessária porque vai começar mais um ano nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje é dia 28, vamos falar que daqui a um mês vai se iniciar mais um ano em nossas vidas. E aí? O que os irmãos vão fazer nesse novo ano? Vão ficar preocupados com a nova variante que está chegando? Vão ficar preocupados em enriquecer no próximo ano? O que os irmãos estão preocupados aí? Se preocupem com as coisas de Deus. Se preocupem em crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso foco. Se preocupe em abençoar, em ser um veículo, um instrumento do Senhor na vida daquele que sofre, que está do seu lado. Estas devem ser as nossas preocupações para o próximo ano. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Mais uma vez, Senhor Jesus, graças